Fala pessoal, bora para mais um dia de Diário Antirracista. O tema de hoje é racismo recreativo. Talvez você não tenha ouvido falar dessa expressão até hoje, não conheça ela dessa forma, mas basicamente o que eu estou falando é de piadas racistas. Muita gente pergunta, pô Samuca, mas quando eu escuto alguma piada depreciando pessoas negras, inferiorizando elas, comparando elas com animais, como é que eu me comporto? Quais são os argumentos que eu devo usar para explicar para aquela pessoa que ela está sendo racista naquele momento, né? Que essa é uma das manifestações do racismo aqui no Brasil e no mundo inteiro. O vídeo de hoje é inspirado num cara chamado Adilson Moreira, que é doutor em Direito Constitucional por Harvard e autor do livro Racismo Recreativo. E é muito curioso que ele fez esse livro motivado por um caso que aconteceu aqui no Brasil, de uma mulher negra que estava fazendo compras e aí ela estava comprando bananas. Nesse exato momento, uma outra mulher chegou e perguntou para ela, perguntou em público, em voz alta, se ela estava indo levar bananas para alimentar os macacos em casa. E aí isso ganhou uma repercussão muito grande. Essa mulher foi presa, essa mulher que fez essa fala racista, mas o juiz entendeu que essa era uma forma de racismo recreativo. Ele colocou isso na hora de fazer o julgamento dessa mulher e liberou ela, alegando que ela estava de uma maneira, através de uma brincadeira, tentando se aproximar daquela mulher que estava fazendo as compras, o que não faz nenhum sentido, né? Ela jamais faria essa piada se fosse uma mulher branca comprando bananas, né? Então, a partir dessa decisão injusta desse juiz, o Adilson resolveu fazer esse livro muito legal. Bom, quais são os dois principais argumentos que eu sinto que vocês podem usar nos momentos em que vocês presenciam piadas racistas? Primeiro, o contra-argumento que as pessoas usam é de que elas têm liberdade de expressão. Mas é importante reforçar que essa liberdade de expressão e essas piadas não acontecem no vácuo. Elas acontecem dentro de um sistema em que as pessoas têm poderes diferentes na sociedade. Então vamos fazer um exemplo no mercado de trabalho. Um chefe, ele tem poderes muito maiores do que os seus respectivos funcionários e funcionárias. Se ele começa a fazer piadas com os funcionários, isso tem uma consequência. Se os funcionários começam a fazer piadas com os chefes, isso tem outra consequência, absolutamente diferente. Esses funcionários vão ter dificuldade para ascender na carreira, eles eventualmente podem ser até demitidos, mas o contrário não acontece. O chefe, ao fazer piadas com os funcionários, ele pode até ali ter uma diminuição da produtividade da empresa, mas ele não vai ser demitido, ele não vai, portanto, ter dificuldade de ascensão na carreira. E quando a gente transporta isso para a sociedade, é exatamente o que acontece. Quando as pessoas que não negras fazem piadas inferiorizando e depreciando a imagem de pessoas negras, comparando elas com animais, a gente está dentro de um sistema onde as pessoas não negras têm muito mais poder do que as pessoas negras. E aí, se o contrário começasse a acontecer, alegando essa mesma liberdade de expressão, essas pessoas negras teriam ainda mais dificuldade de ascender socialmente, de ocupar espaços e transitar em espaços que hoje elas não podem transitar. Então, esse argumento ele é nada mais do que uma mera falácia, porque a gente não está falando de liberdade de expressão em um sistema de isonomia de poder. As pessoas têm poderes diferentes e, portanto, elas não podem reagir a essa liberdade de expressão com a mesma proporção. Então, acho que esse é o primeiro argumento muito importante. Segundo, todas as expressões que inferiorizam ou depreciam a imagem de pessoas negras devem ser cerceadas em qualquer contexto, por um ponto muito simples. Esse foi o argumento utilizado para começar a escravidão lá no passado. Eles consideravam que as pessoas negras eram inferiores e eram comparadas a animais, da mesma maneira que hoje muitas piadas comparam pessoas negras com macacos. Essas expressões fazem comparações que podem, aos poucos, legitimar pequenos abusos cotidianos na vida dessas pessoas, desde abusos no mercado de trabalho até abusos maiores, quando a gente está falando de violência e abordagem policial. Então é por isso que a gente não pode permitir que esse tipo de piada continue acontecendo em nenhum contexto. Sempre importante combater isso com diálogo, explicar para a pessoa todo o contexto por trás dessa piada que ela está fazendo. Muitas vezes essa pessoa mal sabe qual é o impacto dessa piada racista, então é importante a gente ir sempre para o diálogo. E o convite de hoje é que vocês assistam um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, do Adilson Moreira, desse autor desse livro. Eu também vou deixar o link do livro dele aqui para vocês comprarem, um livro super baratinho, 15, 20 reais, tem na internet. E eu também vou deixar um relatório muito legal e ao mesmo tempo muito denso assim, para ler, que é um relatório que conta casos concretos de racismos que aconteceram dentro do futebol brasileiro. É um ambiente muito racista, torcedores tratam de uma maneira absolutamente desumana árbitros e jogadores que são negros aqui no Brasil, e ler esses depoimentos pode ajudar a dar mais embasamento para as suas discussões também. Bom, o vídeo de hoje é sobre isso, é um tema muito denso, mas espero que seja útil. Anota aí no seu diário tudo que você está percebendo e aprendendo de novo, e se liga nos links que eu vou deixar aqui embaixo, porque eles são muito importantes. Se inscreve no canal, liga no sininho aí para você conseguir receber as notificações, e me manda mensagem para eu receber feedback, saber se está sendo útil, se você está gostando ou não está gostando, beleza? Beijão, até mais!